Oi, gente! Vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, muito interessante e bastante relevante para as células. Vamos falar sobre o processo de respiração celular. Então, vamos começar falando da respiração aeróbia. Quando nós nos referimos à respiração aeróbia, o que nos vem imediatamente à cabeça? O ar. Se a gente fala de ar, a gente está falando essencialmente de que elemento presente nele, né? Quando se fala em respiração, no oxigênio. E por que a gente associa, então, a respiração aeróbia com o oxigênio? Porque uma das maneiras mais eficientes de retirar energia contida nas ligações químicas de uma substância é justamente provocando uma reação das suas moléculas com o oxigênio, tá bom? Um exemplo bem simples para a gente entender é essa facilidade do oxigênio de retirar energia contida em ligações químicas de uma substância é o que acontece no processo da combustão, né? Por exemplo, na queima da madeira, na queima da gasolina. Comparando os dois processos, nós temos diferenças importantes. Tá? Por exemplo, a combustão. A combustão ela representa uma reação que a gente chama de violenta. Quer dizer que é uma reação intensa, exagerada, né? Que ocorre naquele determinado momento. E durante essa reação intensa, ocorre a liberação de grande quantidade de energia, certo? Em um intervalo de tempo pequeno. É diferente do que acontece no processo de respiração aeróbia. Já na respiração aeróbia, nós temos que ocorre a quebra das cadeias de carbono de forma gradativa, parcial, lenta, quando comparado com a combustão, né? Essa energia é então liberada em pequenas doses, né, em pequenas quantidades. Por quê? Porque se ela fosse liberada toda de uma vez, em grande quantidade, como ocorre na combustão, o calor excessivo que esse processo acarreta poderia matar a célula. Então, o processo de respiração celular, chamado de respiração aeróbia, envolve o consumo de uma molécula de glicose. Essa molécula, então, consumida é oxidada, ela é degradada, vários compostos intermediários são produzidos. Esses compostos, eles perderão seus hidrogênios, né, seus elétrons, serão recebidos por moléculas de oxigênio e ao final do processo e durante o processo também ocorre, durante e ao final do processo, tá, gente? Ocorre a produção de dióxido de carbono, o famoso CO2, água e energia. A energia obtida na respiração, ela não é usada imediatamente, como acontece na combustão, né? Ela pode ser e ela é armazenada. Ela é armazenada e cada parcela dessa energia é usada na síntese do ATP, adenosina trifosfato. Essa molécula, denominada de ATP, ela então acumula em suas ligações químicas a energia proveniente do processo de respiração celular. E ela é distribuída, então, para diversas partes da célula que consomem energia, que precisam de energia para funcionar, tá? Então, como uma molécula de ATP é produzida? Uma molécula de ATP, né, pronta e capaz de armazenar energia, ela é produzida a partir de uma molécula de ADP, chamada de adenosina difosfato, ligada, conectada com um fosfato. Então, essa união aqui é a partir de um processo denominado de fosforilação, a adição de um grupo fosfato, um determinado composto, uma substância chamada de fosforilação. Então, esse processo de fosforilação resulta na produção de uma molécula de ATP, adenosina trifosfato, certo?
Esse processo aqui, gente, ele permite, então, o acúmulo da energia liberada durante a respiração celular nas moléculas aqui, nas ligações químicas da molécula de ATP. Quando essa molécula de ATP é consumida, né, e ela é consumida por todas as células para as mais diferentes finalidades, a energia produzida na respiração, acumulada aqui em suas ligações químicas, é então liberada, né? E acontecendo a sua quebra, voltamos então, a ter uma molécula de ADP novamente, que pode novamente se ligar a um grupo fosfato, constituindo uma nova molécula de ATP. É um ciclo, tá, gente? Essa energia, então, liberada, ela pode ser utilizada, como eu disse para vocês, com as mais diversas finalidades. Na produção de calor, pode ser utilizado para a contração muscular, pode ser utilizado no transporte ativo. Lembra que a gente falou do transporte ativo quando nós falávamos de membrana plasmática nas nossas aulas anteriores? E também pode ser usada para a síntese de substâncias. Então, quando eu tenho ADP ligado a um grupo fosfato, né, de alta energia, nós teremos então a produção de uma molécula de ATP, envolvendo, então, o armazenamento de energia. Quando eu tenho uma molécula de ATP sendo consumida e convertida em ADP novamente, nós temos, então, a liberação de energia. E essa energia liberada, ela pode ser utilizada para diversas finalidades, né? Como os exemplos que eu citei agora há pouco. Então, importante que nós saibamos uma diferença entre os seres eucariontes e procariontes no que diz respeito ao local onde a respiração acontece, tá, gente? Nos eucariontes, a respiração aeróbia, ela inicia no citossol e ela finaliza no interior das mitocôndrias. Certo? Então, a célula eucariótica, ela possui uma organela específica, especializada no processo de respiração. Já nos procariontes, ela também inicia no citosol, mas ela termina na membrana plasmática, já que os procariontes não têm o quê? Não tem mitocôndria. Então, quais são as etapas, né, em que ocorre a respiração aeróbica? A respiração aeróbica, ela acontece em 3 etapas. Quais são elas? A primeira etapa é chamada de glicólise. A segunda etapa se chama ciclo de Krebs. E a terceira e última etapa se chama cadeia respiratória. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas? É para já. Então, a glicólise, né? Glico, né, vem de glicose. E lise vem de quebra, tá? Então, aqui, gente, quando nós nos referimos à glicólise, nós estamos falando da quebra da glicose, proveniente dos alimentos, por exemplo, que nós consumimos, certo? Então, essa molécula, ela vai ser degradada, uma série de reações de oxidação vão acontecendo. Nessas reações, ocorre, então, a remoção dos átomos de hidrogênio da glicose, a remoção dos elétrons. Esses hidrogênios, esses elétrons removidos, eles são carregados, né, pelos transportadores ou carreadores de hidrogênios. Tá? Vou mostrar já já o nome deles para vocês. E a molécula é, então, convertida em duas novas substâncias, né, que nós chamamos de ácido pirúvico. E nesse processo, gente, ocorre a produção, a liberação de energia e a produção de moléculas de ATP. Nós temos um total de 4 moléculas de ATP sendo produzidas na primeira etapa da respiração aeróbia. E dessas 4 moléculas, né, nós temos como saldo somente 2, porque 2 moléculas, elas retornam aqui para iniciar a glicólise, sempre para ativar, né, para a ativação da glicose e consequente oxidação dela,
é necessário o uso de 2 moléculas de ATP. 2 moléculas de ATP são consumidas, a energia contida nelas é liberada, e utilizando essa energia, a glicose consegue, então, ser convertida em 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, gente, a glicólise é a etapa inicial do processo de respiração aeróbica que acontece no citosol, tanto nos eucariontes quanto nos procariontes, certo? Os hidrogênios que são retirados aqui da glicose, eles são carreados por compostos chamados simplesmente de NAD e FAD. NAD significa nicotinamida, adenina dinucleotídeo, e FAD significa flavina dinucleotídeo. Então, em todas as etapas, esses carreadores estão presentes e atuam transportando os elétrons removidos dos compostos, tá? Das substâncias que participam do processo. Já no ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs, esse nome Krebs é uma homenagem ao bioquímico alemão que foi quem descreveu esse ciclo. É um ciclo complexo que envolve um conjunto de reações de oxidação-redução, né? Vários compostos intermediários são formados, e aqui, além de compostos intermediários sendo formados, nós temos também a presença de dióxido de carbono sendo produzido, e a produção de energia também acontece aqui nessa etapa. O ciclo de Krebs, para que ele possa iniciar de fato, ele precisa do ácido pirúvico sendo convertido em uma molécula chamada de acetilcoenzima A. É como se existisse aqui, então, uma fase preparatória na qual o ácido pirúvico vai ser convertido para acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A, então, inicia propriamente o ciclo de Krebs. Como isso acontece? Vou explicar para vocês agora, tá? Então, o ácido pirúvico, duas moléculas de ácido pirúvicos provenientes da quebra da glicose na primeira etapa, lembrando que a primeira etapa se chama glicólise, ele também vai ser oxidado. Durante o processo de oxidação, ele vai perder hidrogênios e também elétrons, vai perder ainda átomos de carbono, vai perder também 2 átomos de oxigênio. Esse carbono e hidrogênio removido, ele vai formar e vai ser retirado, vai sair da reação na forma de dióxido de carbono, oxidação do ácido pirúvico, além de liberar, de produzir e liberar dióxido de carbono, produz também uma substância do grupo acetila. Essa substância do grupo acetila se liga a uma coenzima denominada coenzima A, formando então um composto denominado de acetilcoenzima A, o composto apto então a dar início de fato ao ciclo de Krebs. Lembrando que, esqueci de falar aqui no início, que o ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz da mitocôndria, na parte interna da mitocôndria, quando nós nos referimos aos eucariontes, e no citosol, quando nós nos referimos aos procariontes, as bactérias aeróbias. Certinho? Então, aqui, uma vez que a acetilcoenzima A, um composto de 2 carbonos, foi produzido, o que vai acontecer? Ele vai se conectar com um composto contendo 4 carbonos, denominado ácido oxaloacético, e aqui uma série de reações de oxidação acontecem, formando então um composto intermediário denominado ácido cítrico, que é um composto contendo 6 átomos de carbono. Esse composto sofre mais reações de oxidação, Essas reações, gente,
Elas são chamadas também de desidrogenação. Por quê? Porque os compostos perdem, né? Deles são removidos átomos de hidrogênio, né? Os hidrogênios e os seus elétrons são removidos, por isso a oxidação pode ser chamada, então, nesse caso, de desidrogenação, tá? Esses hidrogênios removidos, lembrem-se, eles são carregados, transportados, né, pelos transportadores ou carreadores denominados NAD e FAD, que eu mostrei para vocês inicialmente eles lá e o seu significado. O ácido cítrico é, então, oxidado, né? Os hidrogênios são transportados. Aqui também ele perde carbono e oxigênio, que vai sair aqui da reação na forma de CO2, né, de dióxido de carbono, mais um composto intermediário constituído, que vai ser oxidado, tendo seus hidrogênios carregados pelo NAD, ocorrendo aqui a liberação de dióxido de carbono, mais um composto intermediário sendo sintetizado, oxidado, né? Percebam, gente, que de uma maneira geral, o ciclo de Krebs, ele envolve uma série de reações de oxidação, redução, que vai culminar com a formação de diversos compostos intermediários, e essas reações, elas vão acontecer porque os elementos oxidados vão perder seus hidrogênios, que serão transportados pelo NAD e pelo FAD, e também vai haver aqui, nessa etapa, a liberação de carbono e oxigênio na forma de dióxido de carbono, e aqui ocorre também a produção de uma molécula de ATP, como vocês podem ver aqui na etapa. O processo todo finaliza, gente, com a formação de uma molécula de ácido oxalacético, que vai estar pronta para receber uma nova molécula proveniente lá da oxidação do ácido pirúvico a acetilcoenzima A para reiniciar o ciclo, ok? A terceira e última etapa se chama cadeia respiratória, né? Ela acontece na crista mitocondrial, quando nós estamos nos referindo a quem? Os eucariontes, né? Então, a primeira informação aqui é o local de ocorrência da cadeia respiratória. Ela ocorre na membrana interna da mitocôndria, tá? Também pode ser chamada de crista mitocondrial ou matriz mitocondrial. E na membrana plasmática, quando nós nos referimos aos procariontes, né? As bactérias aeróbias, certo? Então, aqui nessa etapa, gente, é importante saber que todos os hidrogênios, todos os elétrons que foram removidos na glicólise, primeira etapa da respiração aeróbia, no ciclo de Krebs, né, nas inúmeras reações intermediárias que acontecem no ciclo de Krebs, eles vão aqui iniciar a terceira e última etapa, que é a cadeia respiratória. Esses hidrogênios, tá, e os elétrons, eles vão passar eles são trazidos pelo NAD, pelo FAD, foi que eu mostrei para vocês, e eles perpassam por várias proteínas presentes na membrana interna da mitocôndria, chamadas de citocromos, tá? Então, os elétrons, eles vão passando, nessa ordem que vocês podem ver aqui na minha imagem, pelos citocromos, até que eles encontram com o oxigênio que está esperando por eles. Quando ocorre, né, essa recepção dos hidrogênios, dos elétrons, pelo oxigênio, ocorre então a formação de água, certo? Os hidrogênios, eles ainda perpassam, gente, as proteínas aqui da membrana interna da mitocôndria, né, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. E aqui eles vão se acumulando. Observem que ao final, né, já que ao final, eu tenho uma elevada concentração de hidrogênios no espaço intermembrana. Isso promove
o retorno desses hidrogênios através de uma nova proteína presente aqui na membrana aqui interna, chamada de ATPase. E à medida que esses hidrogênios ultrapassam, passam pela ATPase, ocorre então a fosforilação da molécula de ADP e a consequente formação da molécula de ATP. Essa molécula, então, armazena toda a energia que foi liberada aqui, tá, gente? Todo esse processo aqui, gente, de passagem pelos citocromos, essas proteínas aqui da membrana chamadas de citocromos, dos elétrons, dos hidrogênios, vai produzir de maneira gradativa uma determinada quantidade de energia. Essa energia vai ser, então, acumulada, vai ser armazenada na molécula de ATP. E essa molécula de ATP, ela vai ser sintetizada a partir do momento que os hidrogênios aqui, tá? Os íons H+, passam pela enzima denominada de ATP sintase, e nesse processo, então, ocorre a fosforilação do ADP, produzindo ATP, armazenando energia. Lindo, não é, gente? Então, é basicamente assim que o processo da respiração aeróbia acontece. Outro ponto importante é saber que nos procariontes, tá, ocorre uma produção de 38 moléculas de ATP. Já com relação aos eucariotos, o saldo que fica disponível para a célula de ATP, o produzido é o mesmo, mas o que fica disponível é bem menor, porque além de perder 2 lá no início para a ativação da glicose, aqui nesse processo de transferência da molécula de ATP pela membrana da mitocôndria, ocorre uma perda significativa de energia, ocorre um gasto significativo de energia, restando um saldo que pode variar de célula para célula, pode variar de acordo com o metabolismo da célula, e ficar em torno de 30 a 32 moléculas, então, de ATP disponíveis para a célula, ok? Já a fermentação, gente, é um outro processo utilizado para a produção de energia. E aqui é importante saber que na fermentação, a glicose ela é quebrada na ausência do oxigênio, não há o consumo do oxigênio, tá bom? E os organismos que quebram a glicose na ausência total do oxigênio, eles são denominados de organismos anaeróbios estritos ou anaeróbios obrigatórios, tá? Esse processo, gente, ele não envolve as 3 etapas, como a gente viu agora há pouco para a respiração aeróbia. Na fermentação, não ocorre o ciclo de Krebs e nem a cadeia respiratória, ou transportador, ou cadeia transportadora de elétrons. Por quê? Porque os organismos que realizam a fermentação, eles não possuem as enzimas para a ativação e realização do ciclo de Krebs e nem da cadeia respiratória. Então, nesses casos, no caso dos organismos anaeróbios estritos, o oxigênio é tóxico para eles. Mas, alguns exemplos, nós temos as bactérias causadoras do tétano e a bactéria causadora do botulismo. Então, são organismos considerados anaeróbios estritos que realizam a fermentação, ou seja, a quebra da glicose, na ausência do oxigênio. Uma outra substância que não o oxigênio vai receber os elétrons e então produzir energia e produzir ATP para guardar essa energia. Existem organismos que podem realizar a fermentação caso a quantidade de oxigênio no ambiente possa sofrer uma diminuição considerável, ou até mesmo ele possa acabar no ambiente. É o caso dos organismos chamados de anaeróbios facultativos. Exemplos, as leveduras, As leveduras, elas realizam fermentação na ausência do oxigênio, mas se o oxigênio estiver presente no ambiente onde elas vivem,
elas podem realizar a respiração aeróbia. O que vai mudar de um processo para o outro são os produtos finais dos processos. Por exemplo, uma levedura realizando fermentação, ela tem como produto final a presença de gás carbônico e álcool no meio. Ela produz gás carbônico e álcool. Mas se ela realiza a respiração aeróbia, ela vai produzir água e gás carbônico, tá? Os produtos mudam, certo? Nós temos ainda, gente, os organismos chamados de aeróbios estritos. Esses aqui não sobrevivem na ausência do oxigênio. É o nosso caso, né? Nós somos organismos aeróbios estritos. 3 minutos sem oxigênio é o suficiente para a gente não resistir, tá? Então, aqui na fermentação, a quebra da glicose termina na glicólise. Então, na fermentação só existe uma etapa, que é a glicólise. Outras moléculas recebem hidrogênios, né? E não é o oxigênio que faz isso, tá? Pode ser o ácido pirúvico ou um outro fragmento, um outro elemento da glicose, mas não é o oxigênio. E o produto final depende da coleção enzimática que cada célula que realiza a fermentação possui. Alguns exemplos de produto final, nós temos o álcool etílico, o ácido acético, o ácido lático, tá bom? E outro ponto importante, o saldo energético aqui da fermentação é apenas 2 moléculas de ATP. Imagina aí, nosso organismo precisando de uma grande quantidade de energia realizando fermentação. Não dava, né? Por isso que a gente faz, então, respiração aeróbica e produz um saldo maior de ATP. A fermentação fica, então, para os micro-organismos, como leveduras, bactérias. Então, existem 2 tipos importantes que nós vamos trabalhar de fermentação. A fermentação lática e a fermentação alcoólica. Vamos falar primeiro sobre a fermentação lática. Na fermentação lática, ela pode ser utilizada para produzir diversos alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia, como vocês podem ver aqui na minha imagem. Alguns desses alimentos, ou bebidas, nós temos os iogurtes e as coalhadas. Então, quando eu adiciono ao leite um grupo de bactérias que são denominadas genericamente de lactobacilos, esses lactobacilos fermentam a lactose presente no leite e, como resultado disso, vai acontecer ali no leite, naquele ambiente, a produção de uma substância chamada ácido lático. Por isso que o processo se chama, então, fermentação lática. E esse ácido lático, ele coagula o leite, o que dá aquele aspecto característico, dos iogurtes e das coalhadas, tá? Um ponto importante que a gente tem que saber é que os lactobacilos são micro-organismos que são encontrados comumente no intestino, no nosso intestino. Ele vive no nosso intestino, E no nosso intestino, eles nos ajudam em muitos aspectos. Um deles é que eles auxiliam na produção de vitaminas, como, por exemplo, de vitaminas do complexo B. Outro ponto importante que nós devemos saber é que as células musculares, elas podem realizar fermentação lática, tá, gente? Elas podem realizar também respiração aeróbia. Então, na presença do oxigênio, elas realizam respiração aeróbia. Mas se lá na célula é necessário uma grande quantidade de produção de uma grande quantidade de energia e o oxigênio não está disponível na mesma proporção, a célula, então, passa a consumir a glicose e realizar a fermentação lática, tá? Porque no processo vai acontecer a formação do ácido lático. Então, aqui, um exemplo de como que a célula muscular pode ativar e realizar a fermentação lática. Quando nós estamos fazendo atividades musculares intensas. Então, diante de atividade muscular intensa,
o oxigênio que chega, ele não é suficiente para a obtenção de toda a energia que a célula necessita, que é necessária. Então, para compensar essa falta do oxigênio, as células musculares realizam a fermentação lática, tá? E o ácido lático que é produzido, né, durante o processo, ele vai ser, então, conduzido ao fígado através da corrente sanguínea e lá no fígado ele é transformado em ácido pirúvico ou convertido em glicose. E esse processo, gente, se chama gliconeogênese, tá? Está representado aqui no meu esquema, aqui no lado direito. Então, na célula muscular, na ausência do oxigênio, ocorre a fermentação lática e, como produto desse processo da fermentação, ocorre a produção do ácido lático. Esse ácido lático, ele é, então, transportado para o fígado através da corrente sanguínea. Lá no fígado, ele pode ser convertido em ácido pirúvico e convertido em glicose, e esse processo é, então, denominado gliconeogênese. A glicose, uma vez produzida, pode retornar para a célula muscular para novamente participar de uma nova etapa do processo de produção de energia, né, de ATP. É por isso também que quando a gente faz uma atividade física intensa, nós ficamos ofegantes. Quando a gente corre, né, a gente fica ofegante. Para quê? Para ajudar na oxigenação, no envio de quantidade significativa de oxigênio para as células e para auxiliar nesse processo de remoção do ácido lático, ok? Ainda para contribuir também com o reabastecimento de ATP e de glicogênio na célula muscular. Já a fermentação alcoólica, ela é utilizada para a produção, para a obtenção de diversos produtos diferentes e que são consumidos no nosso dia a dia. Bebidas alcoólicas, como o vinho, a cerveja, o pão, o etanol, são substâncias produzidas a partir do processo de fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica, gente, ela é realizada pelas leveduras. As leveduras é o nome dado a fungos unicelulares, que o principal deles é envolvido nesse processo. O nome científico dele é esse aqui que eu destaquei para vocês, Saccharomyces cerevisiae. E essa levedura, ela realiza esse processo de fermentação em suas células. A glicose, ela vai ser oxidada, lembrando que na fermentação ocorre apenas, então, a glicólise. Então, na glicólise, a glicose, ela vai ser quebrada, oxidada. Serão, então, produzidas 2 moléculas de ácido pirúvico. Nesse processo, gente, 2 moléculas de ATP são formadas, são produzidas. A gente pode dizer que a fermentação, esse processo de fermentação, produz e libera dióxido de carbono e álcool. O álcool, gente, é o que caracteriza a produção das bebidas alcoólicas, né? É o que caracteriza também a produção do etanol, a partir da fermentação do açúcar, da cana-de-açúcar, tá? E no pão, gente, o álcool, tanto o álcool quanto o CO2, eles são eliminados. A questão é que o CO2, liberados durante o processo de fermentação na produção do pão, ele vai fazer com que a massa cresça, vai produzir bolhas na massa, deixando essa massa aerada, deixando essa massa macia, certo? E quando esse pão for para o forno, as altas temperaturas do forno vão facilitar a evaporação do CO2 e do álcool. Por isso que o pão não fica com gosto do álcool. Já no processo de respiração anaeróbia, pessoal, nós temos as 3 etapas acontecendo. Igual a gente percebe
igual eu expliquei para vocês na respiração aeróbia. Então, nós podemos afirmar que na respiração anaeróbia há um ciclo de Krebs e uma cadeia respiratória, tá? O que diferencia, então, a respiração aeróbia da respiração anaeróbia? É que na respiração anaeróbia, o oxigênio não é o aceptor final dos hidrogênios. Quem recebe os hidrogênios, nesse caso, na respiração anaeróbia, são compostos inorgânicos, como, por exemplo, os nitratos, os sulfatos ou os carbonatos, tá? Exemplos de quem faz respiração anaeróbia, micro-organismos, né, como bactérias que vivem em solos profundos, onde não há ou há pouca quantidade de oxigênio ou não há oxigênio disponível. Um outro ponto importante é saber que nesse processo de respiração anaeróbia nós temos um saldo bem menor de ATP sendo produzido quando comparado ao saldo de ATP que é produzido no processo de respiração aeróbia, tá, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!